Irmãos, vamos ler o Salmo primeiro. Salmo primeiro. Eu estou com essa mensagem no meu coração. Deus tem um mistério com essa palavra do Salmo primeiro. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo primeiro. É um texto muito conhecido. Muito conhecido, mas pouco pregado ou mal interpretado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Irmãos, esse salmo, ele foi ensinado para nós totalmente errado. Porque se você lê o salmo de uma forma grosseira, você não conversa mais com ninguém, você não trabalha em lugar nenhum, você não pega um ônibus, você não pega um metrô, você não entra num ambiente lotado de gente. Por quê? Porque se você for olhar, eu não posso andar no conselho do ímpio. Eu não posso me deter no caminho de um pecador. E eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores. O que foi passado para nós? Que a gente não pode conviver com os pecadores, com os ímpios. É isso que foi ensinado para nós, para nos afastarmos das pessoas que cometem pecado. Mas a pergunta que não quer calar: Jesus é o nosso modelo, sim ou não? Jesus é o nosso modelo, sim ou não? Jesus é o nosso modelo. E aí eu quero perguntar para vocês: Jesus cumpriu o Salmo primeiro? Se Jesus cumpriu a Bíblia, ele cumpriu o Salmo primeiro? Porque ele cumpriu a palavra, irmãos. Ele cumpriu o Salmo primeiro, mas se nós olharmos, Jesus não cumpriu. Porque olha o que diz a Bíblia. Lucas capítulo 7, versículo 33 ao 35. Pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, e amigo de publicanos e pecadores. Jesus era conhecido como um glutão, um beberrão e amigo de publicano, que era o povo mais odiado da época.
e de pecadores. Aí Jesus se assentou na roda dos escarnecedores. Jesus se deteve no caminho de pecadores. Mas aí a pergunta é a seguinte: quem eram os ímpios? Quem eram os pecadores e quem eram os escarnecedores nos dias que Jesus esteve aqui na terra? E aí, quando você descobre quem era o ímpio, quem era o pecador e quem era o escarnecedor, você descobre que Jesus cumpriu o Salmo 1. Então, Jesus ele ensinou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Quer dizer, o sal ele só tem ação no meio da comida. E nós só teremos efeito no meio do povo, no meio dos pecadores. Jesus contou a parábola do fermento. E, meu irmão, o fermento, um pouco de fermento, laveda toda a massa. Mas o fermento não tem poder nenhum dentro do pacote. O fermento só tem poder se ele for jogado na massa. Jogado nas massas. Então, veja bem, irmãos. Nós precisamos estar no meio e não fora do mundo. Nós temos que ser luz no meio das trevas. Nós temos que ser sal no meio da comida. Nós temos que ser fermento no meio da massa. Senão, nós não temos utilidade. Mas a pergunta é: quem eram os ímpios? E aí, eu não sei se você está preparado para ouvir o que eu vou falar. Mas os ímpios nos dias de Jesus era o clero religioso. Meu Deus. É muito forte, irmãos, o que eu vou falar. Os ímpios nos dias de Jesus era o clero religioso. E o que é um homem ímpio? O homem ímpio, a mulher ímpia, é aquela que não tem misericórdia e não tem compaixão. E você sabia que a religião transforma as pessoas em ímpias? Seja sincero, irmãos. Quantas pessoas que caíram, que tropeçaram, que foram para o mundo e a religião não foi atrás delas. Eu sabia, ainda o religioso diz assim, eu sabia que tudo isso daí era fogo de palha. Seja sincero, meu irmão, quantas pessoas que desviou e você encontrou essa pessoa em um ambiente e você não cumprimentou ela. Se você não cumprimentou quem se desviou e caiu, você agiu com impiedade. Se você não foi atrás, mas você encheu a mão de pedra e jogou, você agiu com impiedade. Então, aonde estavam os ímpios nos dias de Jesus? Mateus capítulo 23. Olha o que Jesus viu e o que Jesus falou sobre os ímpios. Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas,
porque fechai o reino dos céus diante dos homens, pois não entrais e nem deixar entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas para justificar, fazem longas orações e por isso sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tomais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, cegos, que dizeis que em jurar pelo santuário isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, ficará obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário? Que santifica o ouro? E aí, meus irmãos, Jesus começa a dizer ao povo, olha o que ele diz no verso 24: guias cegos que coais o mosquito e engolir um camelo. E sabe o que acontece, irmãos? Presta atenção. O conselho do ímpio tem que ser punido, tem que ser destruído, tem que ser arrancado. Irmãos, quantos de nós já agimos por impiedade? E eu vou dizer coisas simples. Você viu uma mulher de calça e condenou ela ao inferno. Você viu uma mulher de brinco e condenou ela ao inferno. Você viu um irmão de bermuda e disse: isso aí nunca foi crente. Isso é impiedade. Me desculpa a sinceridade. Nós estamos fechando a porta do reino dos céus para os homens. E nós não entramos no reino e não deixamos quem quer entrar, entrar. É impiedade, é não ter piedade, é não ter misericórdia. Então, aonde estavam os ímpios nos dias de Jesus, que Jesus não ouviu o conselho deles? Estava dentro dos templos. Estava dentro do clero religioso. E eu vou falar, nunca se viu tanta impiedade nas igrejas como nós estamos vendo agora. O membro pequenininho lá, que tem o dízimo pequeno, peca, ele é disciplinado na frente de todo mundo. O que tem dízimo alto, o pastor passa a mão em cima da cabeça e diz: não tem problema. Pessoas cheias do Espírito Santo estão sendo caladas. E quem tem poder aquisitivo está tendo oportunidade. É a mesma coisa que Jesus está dizendo. Vocês dizem que quem jurar pelo santuário é perdoado, mas se jurar pelo ouro do santuário, vocês serão condenados. E o que nós estamos vendo em piedade de líderes religiosos, dizendo: se for 10 que vá logo, porque Deus manda 1000. Não cuidam das ovelhas, não cheiram ovelha, não têm acesso às ovelhas, não sabe a dor e a ferida das ovelhas, porque existe 2 pesos e 2 medidas. E o que a Bíblia está dizendo é: bem-aventurado, é mais do que feliz aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios.
aqueles que não vão atrás daqueles que não têm piedade, daqueles que não têm misericórdia, daqueles que não têm compaixão. Bem-aventurado. Irmãos, quando nós lemos João capítulo 8, a mulher adúltera, olha só a impiedade. Versículo de número 3, os escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante em adultério. E a lei nos mandou Moisés que tais mulheres seja apedrejada, e tu o que dizes? Meu Deus, tem que matar, tem que apedrejar porque pecou. Agora veja, irmãos, eles estavam usando a religião, a lei, para esconder os pecados. Você sabe o que você está vendo aqui? A maldade vestida de bondade. Nós estamos defendendo a lei e a lei manda apedrejar. Nós estamos defendendo a lei e a lei manda matar. Jesus se inclinou e escreveu na terra. Na minha visão, Jesus escreveu os 10 mandamentos. Isso aqui é na minha visão. Jesus escreveu os 10 mandamentos. E aí Jesus, versículo 10, erguendo-se Jesus. A versículo 7, Jesus diz, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Irmãos, começou pelos mais velhos. Isso quer dizer, começou pelos mais ímpios, a largar a pedra e ir embora. Porque a religião nos faz ver o pecado dos outros, mas ela nos impede de ver os nossos próprios pecados. Meu Deus, é muito forte, né, meu irmão? A religião nos ensina somente a enxergar o pecado dos outros. E ela nos torna cego para os nossos próprios pecados. E tem muita gente, meu irmão, que precisa soltar a pedra da mão e começar a abraçar pecadores. O conselho ímpio manda você matar pecadores. O conselho do ímpio manda você destruir pecadores. O conselho do ímpio manda você se afastar dos pecadores. Mas o conselho de Cristo é: abrace pecadores. Porque eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os que se acham salvos, eu vim para quem é pecador. Eu vim trazer pecadores ao arrependimento. E eu tenho batido nessa tecla com vocês, irmãos. A mensagem mais poderosa a ser pregada nos nossos dias não é o que eu falo, é o que eu vivo, é o que eu pratico, é o que eu sou. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus! Oh, Espírito de Deus! Aleluia! Aleluia!
Glória a Deus. Agora veja, irmãos. Que Jesus disse, o salmista disse, não ouça o conselho do ímpio. Aí ele disse, não se detenha no caminho dos pecadores. Meu Deus. Quem eram os pecadores no dia de Jesus? Você sabe qual é o maior pecador, irmãos? O maior pecador é aquele que diz que não tem pecado. O maior pecador é aquele que diz que não tem pecado. É aquele que olha o pecado de todos, condena o pecado de todos, mas não enxerga o seu próprio pecado. E Jesus confrontou. Jesus foi além. Porque ele tinha prazer, irmãos, de estar no meio da multidão e revelar que o reino dos céus não é para os sábios entendidos, mas é para os pequeninos. Os pecadores nos dias de Jesus está ligado à oração do publicano e do pecador. E o publicano orava e dizia, eu jejuo, eu oro, eu dizimo. Era aquele que dizia que não tinha pecado. Eu dou esmola, eu oro, eu jejuo 3 vezes por semana. O fariseu era aquele que andava com rolos da lei pendurado nos braços e dizia, eu sou santo, eu cumpro a lei, eu faço as coisas certas, eu não tenho pecado. Aí Jesus falou da oração do publicano. E o publicano colocou o rosto em terra e disse, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Eu quero ler esse texto, Lucas 19, versículo 18, versículo 9 a 14. Olha o que Jesus disse, meu irmão. Olha o que Jesus disse. Foi Jesus que disse. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 18, versículo 9 a 14. Olha o que diz a palavra. O fariseu, versículo 12. Lucas 18, 12. 11. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo de outra forma. Ó Deus, olha a oração do fariseu. Graças te dou, o que não tinha pecado. Graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Olha a oração do que não tem pecado. Nós não podemos nos deter no caminho desses. Aí olha a oração do publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador.
Digo-vos que desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. O pecador, nos dias de Jesus, era aqueles que achavam que não tinha pecado. É aqueles que mascaravam a santidade atrás da religião, meu Deus. E eu vou ter que falar algo muito forte aqui. Me desculpa a sinceridade. O lugar mais fácil de esconder a nossa deficiência de caráter é na religião. Dorme com essa agora. O lugar mais fácil de nós escondermos as nossas deficiências, os nossos pecados, é com a máscara da religiosidade. É com a máscara, com a roupagem da pseudo-santidade. É o lugar mais fácil de você esconder, porque tudo é culpa do diabo. Porque eu vou espiritualizar a minha deficiência de caráter e eu não vou mudar. Tem muita gente, meu irmão, escondida na roupagem religiosa. Escondido na capa da santidade que Jesus falou. Vocês colocam carga sobre o povo que vocês não conseguem carregar. Vocês não deixam quem quer entrar no reino e vocês não entram no reino, porque vocês acham que não tem pecado. Porque vocês acham que são melhores do que os outros. Porque não cortam cabelo, porque usam saia, porque dormem de terno e gravata. Porque fazem parte de uma igreja centenária, porque fazem parte de uma igreja tradicional. Tudo isso é uma pseudo-religião. Uma pseudo-religião. Então, o melhor lugar para você esconder o pecado e dizer que não tem pecado é na capa do terno e gravata, é na capa da religião. Meu Deus, irmão. Meu Deus. E Jesus disse: não se detenha no caminho desses, porque contamina. Irmãos, ouvir conselho ímpio e se deter no caminho de pecador contamina. Você acaba se tornando igual. É como um vírus que te deixa cego, alienado. Fora do reino e fora do evangelho. Não se detenha. Não ouça. Viva o evangelho. Agora veja bem, irmãos. A Bíblia vai falar. A Bíblia vai falar
para você não se assentar no caminho dos escarnecedores. Meu Deus. E você sabe quem eram os escarnecedores no dia de Jesus? Você sabe quem eram os escarnecedores nos dias de Jesus? Eram os que estavam alheios da verdade. O que é escárnio? Alheio da verdade. Quer dizer, eu conheço a verdade e não pratico a verdade. E sabe aonde estava o maior escárnio na terra nos dias de Jesus? O maior escárnio estava no templo. É por isso que é a única parte do evangelho que você vai ver Jesus irado. É dentro do templo. Por quê? Porque o povo do templo conhece o evangelho. Conhece o evangelho, mas não pratica. Aí olha o que diz João capítulo 2, versículo 13. Olha o nível de escárnio. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e também os cambistas assentados. Você sabe o que o povo fez? Quem morava 5 quilômetros longe do templo não podia trazer animal para sacrifício. É 2,13, Malmiros, de João. Aí os trabalhadores, os sacerdotes e sumos sacerdotes disseram, ó, quem mora 5 quilômetros longe do templo não pode trazer animal para o sacrifício. Tem que comprar o animal no templo. Agora, você acha que era barato o animal? Aí, na porta do templo, tinha os cambistas. Imagine que a moeda do templo era real. Então, para você comprar R$1 para comprar qualquer coisa no templo, você pagava $10. Era superfaturada a moeda do templo. Aí olha o que Jesus fez. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, o boi, derramou no chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não fazeis da casa do meu pai negócio. E aí os discípulos lembraram do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. E foi aqui, meu irmão, que Jesus deu a autonomia para a morte, porque ele diz, eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Meu irmão, tem muito culto que é escárnio puro. Você não pode se assentar em culto de escárnio. O que é culto de escárnio? Escárnio é eu sei que eu preciso pregar arrependimento, mas eu passo a mão no pecado porque eu não quero perder ninguém. É escárnio. É quando o culto não é para Deus, o culto é para o homem. O homem é o centro do culto. É escárnio. É escárnio. Escárnio. É você, em vez de ouvir 1 hora de Bíblia, querer ouvir 30 minutos de revelação barata. É escárnio. Meu irmão,
Se não tem pregação da palavra, é escárnio. Culto sem pregação não é culto. Então tem muitos templos religiosos que nós não poderíamos botar o pé e se assentar. Porque o que é oferecido nesses cultos é escárnio. E a Bíblia diz: não se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente na roda daqueles que conhecem a verdade, mas não prega a verdade. É escárnio. É escárnio puro, puro. Não é culto, não é adoração, é escárnio. Se Cristo não é o centro, se o arrependimento não é pregado, se o juízo de Deus não é anunciado, se a volta de Cristo não é dita no teu altar, onde você ouve a palavra, é escárnio. Se pecadores não abandonam o pecado, se pecadores continuam vivendo a mesma vida, é escárnio. E a Bíblia diz: não se assente, não participe, não compactue, porque conhecem e não pregam, e usam do que conhecem para se prevalecer em cima do povo. Irmãos, tem muita coisa acontecendo nos templos religiosos. Muita coisa acontecendo que é espírito enganador e doutrina de demônio. Doutrina de demônio é tudo que alimenta o homem. Todo sermão que alimenta a carne do homem, que faz o homem se sentir bem no pecado e não sentir desejo de abandonar pecado, biblicamente, é doutrina de demônio. É doutrina de demônio. O que faz o homem permanecer no pecado. O que faz o homem amar o presente século. É doutrina de demônios. Agora veja que o salmista declarou algo muito forte aqui, irmãos. O que o salmista declarou é muito forte. Para nós concluir, só o verso 3. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é a árvore plantada junto a correntes de água que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, o que é a lei do Senhor na Bíblia? Eu só vou ler um texto. Romanos 13, 8. O que é a lei? 13, 8 e 13, 10. 13, 8, 9 e 10. A ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ó. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Não é forte? E qual é a manifestação? Medita na lei, de dia e de noite. Qual é o modelo de amor? Qual é a expressão máxima de amor? É Cristo. É Cristo. É Cristo. Cristo é o amor. E, meu irmão, a lei do Senhor se resume numa palavra: amor, porque quem ama não faz mal ao seu próximo. E aí a Bíblia diz que quem ama, quem pratica o cumprimento da lei é o amor. Medita no amor, pratica o amor, vive o amor. Quem vive nesse nível de relacionamento com Cristo é como uma árvore plantada junto aos ribeiros d'água, as folhas sempre são verdes, o fruto dá na estação própria, e a Bíblia diz algo muito forte: e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu te amo, Senhor. Meu irmão, eu concluo dizendo para vocês: o momento que nós estamos vivendo é um momento de se despir, da religião vazia. Nos despir da religião vazia. Nos despir da impiedade. Nos despir do escárnio de conhecer a verdade e não praticar a verdade. Nos despir do conselho do ímpio. Nos limpar, nos lavar. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Na oração sacerdotal, Jesus disse: Pai santo e justo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, glória a Deus. Nós precisamos nos limpar pela palavra, nos santificar pela palavra. Chorebacanduremaia. Aleluia. E nos encher do Espírito, nos encher do amor. Do amor. Irmãos, a gente tem que cuidar na questão da impiedade, até nessa questão da ira de Deus, porque a ira de Deus está se aproximando para visitar o pecado da humanidade. Mas a gente quer que haja uma ira, como se a gente tivesse agindo impiamente, sem pensar nas almas que precisam ser salvas. A gente precisa agir com sabedoria. Irmãos, eu digo para vocês, o vínculo da perfeição é o amor.
O vínculo da perfeição é o amor. Você quer ser perfeito? Ame. Você quer agradar a Deus? Ame. Sirva o próximo. Perdoe. Derrame amor. E uma das coisas que mais nós estamos precisando, irmãos, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor da igreja, Jesus está falando do seu povo. Jesus não está falando do ímpio. Jesus está falando, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Agora, junto com o amor, a gente precisa de uma pitada de discernimento espiritual. Eu acredito, irmãos, como pregador do evangelho há mais de 20 anos, eu acho que eu tenho um pouco de experiência para falar. As pessoas estão na roda do escarnecedor e as pessoas não percebem mais. As pessoas estão ouvindo o conselho do ímpio e não percebem mais. As pessoas estão se detendo no caminho dos pecadores e não se percebem mais. Então, o que nós estamos precisando, pastor? Uma das coisas que mais nós estamos precisando, além do amor, é uma pitada de discernimento do Espírito, que é um dom do Espírito, discernir. Quem tem discernimento do Espírito, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. Quem tem discernimento do Espírito não come palha como que se fosse pasto verdejante. Quem tem discernimento do Espírito come pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. E o que mais esta geração está precisando, além de amar, perdoar, abraçar, nós precisamos discernir. E sabe o que a religião faz com muita gente? Se você sair daqui, a mão de Deus vai pesar. Se você sair daqui, você vai para a prova. Se você sair daqui fora da direção de Deus, as coisas vão piorar para a tua vida. E a pessoa fica enjaulada, cheia de ministério, cheia de dom e talento, enterrado. Você já poderia ter ganhado milhares de almas, você já poderia ter crescido, você já poderia ter derramado bênção sobre a vida de muita gente. Mas se você sair daqui, a mão de Deus vai pesar. Se você começar a ouvir outra pregação, você vai ser amaldiçoado. Já atendi pessoas aqui que tiveram que fazer juramento em cima da Bíblia, obreiros que tiveram que jurar com a mão em cima da Bíblia, que não poderiam ouvir nenhuma pregação mais que não fosse do ministério que eles estavam entrando. E se eles ouvissem pregações que não fossem ministradas no altar da igreja deles, eles seriam amaldiçoados. Irmãos, com todo o respeito que eu tenho a muitos pastores, líderes religiosos, Jesus não veio fundar convenção e nem religião. Jesus veio estabelecer um reino. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito.
Se você está num ambiente que não te gera gozo, paz e alegria no espírito, você não está no reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Chorebacanduremaia, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, vamos meditar na lei do Senhor e vamos ter prazer na lei do Senhor. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Jesus cumpriu o Salmo 1. É só você descobrir quem era o ímpio, o pecador e o escarnecedor nos dias de Jesus. Eu quero orar por você. Quero interceder pela sua vida, pela sua alma. Glória a Deus. Guarde essa palavra, medite nessa palavra. Coma essa palavra, ouça essa palavra novamente. Amanhã, pegue os versículos que foi lido. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, não condene ninguém pelo pecado de ontem. Porque você não sabe o que aconteceu entre este pecador e Deus hoje. Vamos soltar as pedras da mão e vamos abraçar, irmãos. Vamos soltar as pedras da mão e vamos abraçar. Se tiver alguém aqui que está caído da graça, quer se levantar, algum filho pródigo, diga, eu quero aí, nós vamos orar por você. Nós vamos interceder pela sua vida agora. Diga, eu quero, eu vou esperar 2 minutos agora. 2 minutos. E eu vou orar pela sua alma. Tem alguém para Jesus? Alguém afastado? Alguém distanciado? Eu quero orar por você. Glória a Deus. 2 minutos eu vou estar orando. Eu vou estar intercedendo. É só você colocar eu quero. Glória a Deus. Mas, Álvaro, você vai servir a Jesus em nome de Cristo. Diga eu quero e nós vamos orar. Glória a Deus. Olha aí, irmão Wagner Moraes está dizendo eu quero. Só pela vida do irmão Wagner, do irmão Álvaro, já valeu a pena toda essa live. Glória a Deus. Se tiver mais alguém para Jesus, diga eu quero e eu vou orar pela sua alma, pela sua vida. Irmã Ivanilda Santos está dizendo eu quero. Glória a Jesus. Amanhã pode ser tarde demais. Você é precioso demais, preciosa demais para estar comendo bolotas de porcos no mundo. Venha para Jesus agora. Venha comer na mesa. Jesus disse para a mulher pecadora, se os teus acusadores não te condenam, quem sou eu para te condenar? Vai e não peques mais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se tiver mais alguém para Cristo, diga eu quero e nós vamos orar pela sua vida. Irmã Renata Machado, glória a Jesus.
Glória a Jesus, diga eu quero e nós vamos orar por você agora. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Ô Espírito Santo. Glória a Deus. Mais alguns segundos eu vou estar orando. Deus abençoe, irmão Ed Carlos. É de Maceió, né? O Ed Carlos é de Maceió. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos orar agora, irmãos. Tem gente atrasada na live. Olha aí, irmão Denis Floriano está dizendo eu quero. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero apresentar todas essas almas que estão te aceitando, reconciliando. Perdoe seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. Troca as vestes sujas, coloca vestes limpas, sandália no pé, anel no dedo, e que elas sejam libertas e transformadas pelo poder do teu Espírito Santo. Eu oro pela tua igreja, pelos salvos. Senhor, nos ensina a praticar essa palavra. Nos ensina a nos libertar do conselho do ímpio. Nos ensina a não nos deter no caminho do pecador. E nos dá discernimento para não nos assentarmos na roda do escarnecedor. E que o nosso coração se abra à lei do Senhor, ao amor. Que o nosso coração medite de dia e de noite no amor, na tua palavra. Senhor, nos ajuda. Oh, como nós precisamos de ti, Pai. Como nós dependemos do teu amor e da tua misericórdia. Perdoa-nos pela nossa impiedade, pela nossa religiosidade, pela nossa falta de conhecimento, Deus. E nos ajuda a ser pessoas melhores, servos melhores, filhos teus melhores. Nos ajuda, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós temos orado, Senhor, essa semana, pelas causas na justiça. Libera as causas do teu povo, Senhor. Nós precisamos de um milagre, Deus. E eu creio que o milagre vai acontecer essa semana, antes de eu entrar naquele avião da África, Senhor. Na sexta-feira à noite, eu creio que milagres estão acontecendo na terra. Que o telefone venha tocar. Que o advogado venha se movimentar. Que os papéis venham subir. E que o Senhor venha liberar o milagre dos teus filhos, Senhor. E que eles venham liberar a bênção sobre o teu reino. Continua falando conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero testemunhar algo da Assembleia de Deus do estado de Alagoas. Glória a Jesus. É uma igreja que eu prego muito, eu conheço o pastor, o reverendo José Orisvaldo Nunes, e eles fizeram uma oferta em todo o campo eclesiástico e mandaram para o Rio Grande do Sul. E a oferta, irmãos, deu R$278 mil. Glória a Jesus. Irmão, você tem noção do que isso vai acontecer? Eu vejo assim, todo mundo fala que o nordestino vem para o sul para trabalhar. Que o nordestino vem para o sul para arrumar emprego. E o pastor mobilizou
todas as igrejas Assembleia de Deus do estado de Alagoas e levantou uma oferta de R$ 278 mil. Você tem noção tanto de prosperidade que esse pastor atraiu? Irmãos, eu entendo do que eu estou falando. Ele quebrou uma maldição sobre o estado de Alagoas enviando essa oferta. Eu acredito que nem o estado do Alagoas, o governo do estado de Alagoas, enviou uma oferta desse tamanho para o Rio Grande do Sul. E a Igreja Assembleia de Deus no estado de Alagoas enviou R$ 278 mil. E deu até os centavos lá, os reais e os centavos. E eles mostraram o extrato do envio da oferta. Irmãos, é sobrenatural o que Deus vai fazer no estado de Alagoas. Ele transformou a maldição em bênção sobre o povo de Deus, e o povo de Deus vai viver prosperidade no estado de Alagoas. Eu fiquei maravilhado, e é por isso, irmãos, que ainda, presta atenção, irmãos, no que eu vou falar. Ainda tem muito homem e mulher de Deus na terra. Muito. Ainda tem muito homem de Deus que ouve a voz de Deus e obedece. Ainda tem. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe vocês. Amanhã nós temos live à noite, temos culto no Zoom também, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.